não há menção alguma a anticristo no Apocalipse. O termo anticristo não é mencionado no Apocalipse em momento algum. E as pessoas também acham que é o livro em que aparece o anticristo. Não. O anticristo ele é citado nas epístolas de João, que é João o presbítero. Então, segundo um estudioso americano, Henry Ansgar Kelly, ele aponta 3 personagens chamados João. O João, o autor das epístolas, o João, discípulo, e o João de Patmos, o autor, o redator, né, do Apocalipse. Só que, novamente, por interpretações dos padres da igreja, essa menção a anticristos, porque é mencionado, o termo é mencionado no plural, inclusive, nas epístolas, tanto no singular como no plural, era feita uma associação com o falso profeta. Esse sim que aparece no Apocalipse. Mas, de novo, são interpretações. E aí advém também o caráter satânico dessa personagem. Porque lembrando do que eu havia dito sobre, depois da conversão do Império Romano, depois da aceitação do cristianismo pelo Império Romano, o inimigo então estaria dentro do próprio cristianismo. Então os anticristos, na verdade, ou o anticristo, seria um falso Messias, mas dentro do cristianismo. Não, quer dizer, tudo bem, uma entidade satânica, mas dentro do cristianismo, inspirado por Satã, enfim. Isso tudo por interpretações dos padres da igreja. Mas não se pode ler rigorosamente o Apocalipse e procurar encontrar na tentativa de encontrar ali um anticristo. Não há. Discute-se entre especialistas se a figura do anticristo, o antimessias, porque Christos, do grego, é Messias. Então, o anticristo seria o antimessias. Discute-se se essa figura, se esse conceito já existia entre os judeus. Porque a gente tem de lembrar que o Messias é ainda guardado, né, pelo povo judeu. Há teóricos que acreditam que sim, que essa figura e o seu oponente já apareciam em alguns textos intertestamentários, inclusive em alguns deles é citado como Belial ou Beliar, mas nunca como anticristo, nunca como antimessias. Isso vai aparecer nas epístolas somente. Então não procurem pelo anticristo no Apocalipse, pois ele não está lá. Olá, estamos de volta com a última parte de Mistérios, hoje tratando do Apocalipse. E no bloco anterior eu deixei uma questão para Márcia. Márcia, a ressurreição dos justos seria a reencarnação? Evidentemente que não, porque se eu for me expressar de uma maneira bem popular, até me desculpem de eu me expressar assim de uma maneira tão simples, reencarnação é o mesmo espírito que fica trocando de roupa. Cada vida ele tem um corpo diferente. Como cada programa eu venho com uma roupa diferente. Então ele troca a casca. E a definição de ressurreição é a transformação do corpo que apodrece corruptível em um corpo glorioso, um corpo de energia, um corpo de luz. Então não é questão de interpretação, é questão de conceituação. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra, incompatíveis. Ou se crê em uma, ou se crê na outra. O que não se pode dizer é que as duas sejam iguais. Agora, com respeito ao Espiritismo, dar ferramentas para que a gente consiga entender a revelação bíblica, eu acho isso, de uma certa forma, uma afirmação meio lamentável, porque a hermenêutica, a exegese bíblica, a antropologia, vários ramos da ciência nos dão ferramentas para interpretar a revelação divina, a revelação de Deus, a revelação que se fez carne, né? E que encarnou-se em Jesus Cristo. Então, se nós já temos a revelação bíblica,
Por que nós iríamos precisar de espírito de mortos ou para darem uma revelação diferente ou para auxiliarem na revelação que é a revelação bíblica? E, além do mais, para a ciência, espírito por espírito dá na mesma, se ele é encarnado ou se ele é desencarnado. Então, se o poder, se a sabedoria, se o conhecimento é do espírita, e o próprio Norberto falou que o espírito não esquece, mesmo que ele retroceda lá atrás, ele não sabe mais usar o Magic Click. Então, não sabe não, ele não tem. Ele sabe, mas ele não tem. Então, ele vai ter que usar de novo o atrito lá da madeirinha para fazer fogo, porque ele não esquece. Mas aquele lá, ele não tem condições. Então, se o conhecimento é do espírito, por que eu não posso fazer uso do conhecimento dos próprios vivos, que nos dão ferramentas, que nos dão chaves para a interpretação da revelação bíblica? Então, gente, vai chegando um momento aqui que a gente vai fechando o cerco, vai fazer uma opção. E Deus vai respeitar a liberdade, porque o ser humano foi criado livre. Ou ele opta pelo espiritismo e pela reencarnação, que é uma opção, ou ele vai optar pela ressurreição e pelo catolicismo. A única coisa que não dá é para ser os dois ao mesmo tempo, uma vez que são propostas completamente antagônicas. Agora, o bom disso tudo, posso só terminar meu raciocínio, Norberto? Brevemente. O bom disso tudo é que enquanto nós ficamos aqui discutindo, né, essas interpretações teóricas dos textos, corremos um risco muito grave de que o importante está na prática da justiça, na prática da caridade. Jesus disse, é nisto que vocês conhecerão os meus discípulos, pelos atos, né? Pelas obras. Então, gente, muito bom que se discuta teorias, mas não vamos esquecer que o mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia, são as nossas obras, a nossa prática, a prática da caridade e a prática da justiça. E isso une o espírita e o católico. Norberto, para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, João seria um médium? Aí nós precisaríamos definir os aspectos das mediunidades ou as aptidões. Médium, a definição de médium é o indivíduo que tem a capacidade de se relacionar com espíritos desencarnados. Ele é um intermediário, ele é um médium, ele é o veículo de comunicação dos mortos. No caso de João, o que ele fez foi um desdobramento. Ele teve um sonho e no sonho nós chamamos de desdobramento. Ele foi até um local. Ele leu a informação que estava sendo projetada para ele. Quem estava projetando? Não sabemos. Ele diz que ele foi levado por Deus. Deus leva, espíritos levam, os espíritos são intermediários de Deus. Então, pode ser que ele tenha lido isso como um animismo. O desdobramento é um fato anímico, é o próprio espírito que tem essa aptidão e ele não precisa de outros espíritos para fazer a interpretação. Ele vai, interpreta e se manifesta. Então, efetivamente, todos somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade do espírito. Pode ser desenvolvida? Pode. Treino melhora? Melhora. João era um excelente médium, fez as suas escritas, foi inspirado, foi intuído e fez uma viagem, e nessa viagem deparou com informações que ele traduziu como o próprio Apocalipse, a sua própria revelação. Então, que ele é médium, indiscutível. O fato do que ele viu, um fato anímico. Ele esteve, ele foi, ele não recebeu isso como uma intuição, como uma inspiração. Ele vivenciou aquelas imagens, aqueles fatos. Norberto, entre os espíritas, um assunto bastante recorrente quando se fala em Apocalipse é uma suposta previsão feita pelo Chico Xavier a respeito de 2019. O que você tem para nos trazer sobre isso? É o grande argumento que nós estamos aqui discutindo. A revelação,
ela vem, vai acontecer? Vai. Quando? Não se sabe. Da mesma forma que nós lemos lá nos textos bíblicos que está escrito que os tempos estão chegados, o Chico teve uma revelação, ele teve uma visão e fixou uma data. Essa data é precisa? Dentro da interpretação dele, pode ser que sim, mas e a alegoria que está embutida aqui atrás? Da mesma forma do 666, que está citado por João lá atrás. Outras citações, ele fala em 40 meses vezes 30 dias, só que se você pegar 30 dias e trocar 30 dias por 30 anos, você vai ver que o resultado de 30 vezes os 40 meses, você vai ter o período mais crítico do papado, que foi o período lá de trás até a nossa Inquisição, que dá exatamente esse mesmo número. Então, as interpretações numéricas dependem da imaginação de cada indivíduo. Chico captou uma mensagem, ele interpretou como sendo 2019. Isso é real? Só depois de 2019 nós vamos poder confirmar. Ou não, Chico se enganou. Não se enganou. Ele interpretou um número errado. Aí se nós fizermos a soma 2019 dividido por 2, raiz quadrada, alguém vai chegar a uma conclusão daqui a 800 anos que o Chico estava certo ou estava errado. São interpretações. Pode dizer, Márcia. Ou se adivinha ou não se adivinha. Nostradamus anunciou o final do mundo para 2000, quebrou a cara. O outro para 2012, saiu até filme, que ficou famoso, ganhou muito dinheiro e tudo, quebrou a cara. Chico Xavier falou 2019, ou vai acontecer ou não, se não acontecer, quebrou a cara. Sim. Porque senão, se não acontecer, a gente está botando todo mundo na mesma panela aqui, falando que é igualzinho. Um dia alguém fatalmente vai ter que terminar por acertar alguma coisa. E daí vem alguém ali de muita boa vontade e vai falar, olha, Nostradamus acertou, porque a data que falou não interessa, o outro acertou, Chico Xavier também acertou. Todo mundo acertou, porque a data não interessa. Um dia o mundo vai acabar. Isso é muito vago. E com respeito ao que o senhor falou antes, né? Do João ser médium, não, ele era um exilado que escrevia cartas e recebia cartas da comunidade de onde ele tinha saído. Então, eles tinham informações das perseguições, das mortes, dos martírios, e usavam, repito o que eu já falei no começo, códigos, um estilo de linguagem para que se a correspondência fosse interceptada, o inimigo, o dragão, a besta, a fera, o anticristo, que era na época o Império Romano, não matasse mais gente do que já estavam matando. Márcia, por isso que hoje nós temos a criptografia. Eu passo uma mensagem, tem um código e só quem recebe o WhatsApp, há 2 semanas atrás tivemos a interdição do WhatsApp, ficamos 2 dias sem, foi o caos aqui no Brasil, né? Que o WhatsApp é muito forte aqui. Por quê? Porque tem um código, essa criptografia não é possível de ser lida, só lê quem tem o decodificador. Então, para nós fecharmos, médium é o indivíduo que tem um codificador e um decodificador. Ele lê informações de outros espíritos. As revelações, eu tenho condições, eu, médium, ou eu, como indivíduo, dentro da minha aptidão, ler ondas, ler coisas que estão vindo. Por quê? Porque a informação viaja no tempo e no espaço. Agora, abrindo um parênteses mais sério ainda, para o espírito não existe tempo e não existe espaço. Então, é um paradoxo. Então, por isso que todos os estudos têm que se assentar num tripé. Ciência, constatar o fenômeno físico. Filosofia, os aspectos de interpretação, é o achômetro. E religião, aquilo que foge à ciência, que foge ao meu achômetro, alguém ou algo é responsável. Quem é responsável? Deus. Aí nós temos a nossa religiosidade. Se nós descalçarmos qualquer um destes 3 pontos de apoio, o sistema fica falho, ele sucumbe. Norberto, obrigado, vou considerar essas suas considerações finais. Você, Márcia, tem a oportunidade de fechar o programa de hoje.
Não, eu acho que o debate foi bastante claro e bastante profundo, e ele não vai ter oportunidade de responder, né? Mas eu não contive meu espanto, e até eu fiz um assim e fiquei assim, quando ele afirmou que hoje chamada viagens astrais, né? Mas que ele usou várias nomenclaturas ao longo do programa de hoje, referindo a João, que só os espíritos podem fazer esses teletransportes e tal, talvez pela empolgação da palavra, e num programa ao vivo a gente não consegue dominar bem a linguagem, mas ele afirmou aí, gente, categoricamente, voltem aí, vejam um pouquinho lá para trás, que tem coisas que só os espíritos podem fazer, nem Deus pode fazer. Fiquei realmente, de todos os debates que nós já tivemos hoje, chocada que qualquer criatura de Deus, por motivo lá seja qual for, tenha mais poder do que o seu próprio Criador. Obrigado, Márcia. Obrigado, Norberto. Bom, o nosso debate continua, é claro, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. No YouTube também você pode voltar um pouco lá nos blocos anteriores, seguindo a sugestão da Márcia, para conferir o que o Norberto disse, né? Você também pode entrar em contato com a gente no e-mail mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.